a quem eu fiz o convite e que pronta e rapidamente aceitou. E, professor Mário, nós do Pequeno Príncipe, e acredito que todas as pessoas que lhe conhecem ou que já ouviram falar no seu nome, estão muito felizes por sua presença aqui. Eu estou certa que a gente vai aproveitar muito a sua palestra e as trocas que a gente possa fazer. Então, em meu nome, em nome do hospital que eu represento, em nome da Comissão de Psicologia Hospitalar que eu participo, eu agradeço muito, estou muito feliz porque o senhor esteja aqui conosco. E também, que bom que eu estou vendo que realmente tem muitos participantes chegando, então estou muito feliz com isso também. Já começou a ser uma iniciativa bem-sucedida da comissão. Obrigado, Daniela. Para mim é um prazer. Na verdade, é um privilégio poder estar conversando com vocês. Os psicólogos são sempre pessoas especiais nesse processo todo de cuidado em saúde. E em bioética nós temos um carinho muito especial pelos psicólogos. Eles coordenam e lideram a bioética em muitos lugares. Então, é um prazer estar com vocês aí. Esperamos poder conversar, estar bem conversando e tentar estabelecer uma troca na medida do possível aí por esses novos meios, né? Que a gente possibilita de qualquer modo o contato. A virtualidade também é uma riqueza, né? O presencial é bonito, mas o virtual também possibilita coisas diferentes. Então, vamos aproveitar a riqueza de cada modalidade, né? Isso mesmo, concordo, sabe, professor Mário, acho que a gente pode, já que a situação se pôs dessa forma, aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Rony, você queria falar alguma coisa? Eu acho que fez uma menção, né? Na verdade, eu ia falar exatamente isso, assim, da gente talvez até aproveitar, então, que a gente está conseguindo alcançar, talvez, algumas pessoas que não conseguiriam estar presencial, e acho que essa é uma das potencialidades que tem, aproximar, né, tirar essas barreiras físicas. Então, vamos iniciar aí também, para a gente poder aproveitar cada minuto, porque eu tenho certeza que vai ser um encontro muito rico. E aí o pessoal vai chegando, acho que tem algumas pessoas para entrar, mas eu acho que todos nós aí estamos bem ansiosos para ouvir o que o professor tem para nos compartilhar e poder construir esse diálogo junto. Então, só queria, na verdade, dar boas-vindas aí oficialmente para todo mundo, em nome da Comissão de Psicologia Hospitalar, agradecer a presença de todos nesse encontro de hoje, né? Como o professor já disse ali no comecinho, a psicologia e a bioética tem uma aproximação muito importante que às vezes não fica tão claro nas nossas formações, então a gente precisa procurar esses espaços para poder realmente entender essas interfaces e como que nós podemos estar nos aproximando desses lugares. Então, professor, primeiro só agradecer a disponibilidade oficialmente aí pela comissão, né, em nome da comissão, do senhor estar aqui com a gente hoje, tirar uns minutinhos para conversar conosco. Sabemos o quanto o senhor é também ocupado aí com aulas, com compromissos, né, porque desde o mestrado, mas tantos eventos aí que o senhor tem compartilhado, então poder tirar um minutinho, uns minutos aí preciosos para estar conosco, realmente para nós é um privilégio poder escutá-lo. Para mim, pessoalmente, sempre é um privilégio. Aprendo em cada fala e agradeço muito pela disponibilidade de estar conosco. Vou apresentar, então, o professor, para quem ainda não conhece, o professor Mário Sanches, né? Antes de passar a fala para ele. O professor Mário Sanches, ele é professor titular na PUC Paraná, pós-doutor em bioética na Cátedra de Bioética da Universidade Pontifícia de Comillas, em Madrid. Sanches também possui doutorado em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Atualmente coordena, então, o programa de pós-graduação em bioética aqui do Paraná. Não me apresentei, né? Acabei falando, não me apresentei, mas meu nome é Rony Kurashik, eu sou psicólogo do Hospital Erasto, aqui em Curitiba, e vou estar com vocês para tentar, de alguma forma, coordenar junto com o professor esse momento. Então, a gente vai passar, professor, agradecendo novamente, passando a bola para o professor poder compartilhar conosco. Fique à vontade, viu? Obrigado, Rony, e obrigado, Daniela, e todos o CRP. A Daniela me provocou para a gente fazer uma reflexão sobre bioética e aí também nessas reflexões sobre tomada de decisões em tempo de pandemia. Então, se alguém quiser esse material, existe nós
temos um artigo que publicamos ano passado, que saiu na revista de Bioética do Conselho Federal de Medicina, um artigo que nós nos provocamos como professores do mestrado em bioética para escrever, né, sobre perspectivas de tomada de decisão em bioética no tempo de pandemia. Esse artigo está aí disponível no conselho da revista de bioética do CFM. Eu escrevi com o Tiago, com o professor José Siqueira, com o professor Tiago Cunha, o professor Siqueira, o professor Surugi, né? Fomos em 4 autores, cada um apresentando uma perspectiva. Então, eu queria, se o tema é esse, eu gostaria de falar um pouco sobre esse artigo. Primeiramente, que a importância da bioética, né, e das reflexões sobre tomada de decisões em conflitos em bioética, o que precisa ficar bem claro é que nunca há uma orientação universal e geral. Essa é a característica da bioética, porque a bioética analisa situações contextualizadas. E os contextos são muito dinâmicos. Certamente, vocês imaginem uma tomada de decisão de algum conflito, né, em tempos de pandemia. Se você observasse julho do ano passado, quando esse artigo foi escrito, ou dezembro, ou agora, o contexto já é outro. Não é verdade? Então, essa é uma dinâmica complexa, né, que é importante. Em bioética, nós gostamos de dizer assim que para tomar decisões, a gente precisa se aproximar das situações concretas, analisá-las em todas as suas possibilidades, para tomar uma decisão que possa recomendar e não obrigar, né? Então, a bioética sempre recomenda né, alguns elementos, e essa recomendação, ainda assim, ela pode ser, ao ser colocada em prática, observar que a realidade já mudou. Né? Você sabe, nós temos do Hospital Pequeno Príncipe o Comitê de Bioética Clínica, o Comitê de Bioética Hospitalar, que faço parte, e as recomendações do comitê serão sempre recomendações. É uma ética indicativa, não é uma ética do deve, do precisa, do tem que. É uma ética recomenda-se. Por quê? Porque o profissional de saúde que recebe a recomendação, quando ele chega na beira do leito, a condição clínica do paciente já pode ter mudado. E continua sendo responsabilidade do profissional a tomada de decisão. Então, ele pode, ao ter uma recomendação de um comitê, olhando para o quadro do paciente, falar, não se aplica mais, e não é que ele vai ignorar a recomendação do comitê, mas ele tem que ser responsável e devolver para o comitê dizendo, olha, desculpe, mas a situação já mudou. Né? Então, esse processo, por isso que você vai sempre encontrar em bioética elementos que ajudam a tomar decisão, mas nunca elementos assim decisivos. Não é o âmbito do direito, é o âmbito da ética, é o âmbito do argumento. Não é o âmbito do tem que, deve. Né? É um âmbito do recomenda-se, é louvável fazer isso. Né? Então, indica elementos para a tomada de decisão. Outro ponto importante da reflexão bioética em todos os contextos é o elemento dos chamados conflitos. Eu acho que a gente nunca reflete o suficiente sobre o que é estar diante de um conflito. Porque no campo da ética, muitas vezes, nós ouvimos dizer que a ética busca a resposta certa. Em bioética, não. Porque quando existe uma resposta certa, ela nem sequer chegou a ser um conflito. Então, não é um problema em bioética se eu sei a resposta certa. Isso é um elemento importante. Eu sei o que é certo. Não, eu quero não, é certo vacinar uma criança. A mãe concorda, o sistema de saúde tem vacinas de sobra. Então, vai e faz. Não é um conflito, não é um problema bioético. Em bioética, a gente lida-se com conflitos. E quando estamos diante do conflito, a dimensão do certo desaparece. Eu não sei mais o que é certo. Não se sabe. Você está vivendo uma situação de conflito. Então, nesse sentido,
o conflito traz para nós uma condição onde o certo não é possível, ou o correto, né, não se sabe. Então, busca-se a melhor resposta naquele contexto, a melhor resposta possível. Então, os chamados conflitos em bioética, eles se caracterizam por isso, por ser situações onde se busca a melhor resposta possível nesse momento, nesse contexto, para esse caso. Por isso, a bioética ela é um pouco, alguns acham complexa demais, porque ela precisa se aproximar, conhecer a situação e não ter uma resposta generalizante, né? A resposta certa. Não, a resposta possível, né? E nesses conflitos, na resposta possível, a gente vai perceber que a outra possibilidade era também razoável, mas não era a melhor, né? Então, os argumentos que se apresentam, né, se apresentam de modo dialogante, buscando, né, construir ao menos um bom senso, o melhor possível nesse contexto, né? Então, são sempre situações um pouco complexas, e alguns gostariam de sair de um curso de bioética com todas as respostas e respostas definitivas e que valessem para sempre. E não viver o desconforto da precariedade. Em bioética se vive o desconforto da precariedade porque a vida nos coloca continuamente no desconforto das precariedades, no desconforto das incertezas. Então, é buscar ferramentas, construir ferramentas para a gente lidar com essas precariedades e incertezas. Então, o conflito, chamado, né, os conflitos éticos, a tomada de decisões diante de conflitos, nos apresentam, né, essas precariedades, não sei bem certo, preciso conversar, tenho que entender, vamos dialogar para saber o caminho, né? Observa que eu sempre falo de conflitos, eu sigo um pouco da orientação do Diego Graça. Diego Graça diz que a gente raramente devia falar de dilemas, porque você vai encontrar em bioeticistas, eu gosto de falar os dilemas éticos, os dilemas em bioética. Dilema seria aqueles conflitos que têm duas soluções, ou. E a maior parte dos conflitos éticos não são assim de ou. Isso, ou talvez isso, tem 3, 4 cursos de tomada de decisão. Não é só ou. Não é só um dilema, aí seria um dilema. Por isso a gente fala de conflitos, porque se tiver 3 possibilidades, já não é mais dilema. Trilema não existe, quadrilema não existe, essas palavras, então a gente usa conflitos, porque inclui os dilemas, mas não se reduz aos dilemas, né? Então esse é o primeiro elementos, assim, né, que em bioética a gente está sempre trabalhando, né, com precariedades, né? Nós estamos sempre percebendo que o ser humano é contextualizado. Aqui nós temos uma briga enorme, teórica. Eu, como gosto de antropologia, se eu entrar por aqui, eu gasto tempo demais sobre esse assunto, mas normalmente eu vejo as pessoas querendo definir o ser humano é. Lá vem uma definição de ser humano, como se eu pudesse, por atacado, definir quem o ser humano é. E que a minha definição fosse adaptada a todos os seres humanos do planeta. É muito comum em bioética, você deve ter ouvido falar, o ser humano é um ser biopsicossocial. Uau! Quem definiu isso? Né? Eu tenho que perguntar para a pessoa se ele se entende que é assim mesmo. Então, eu acho que a gente precisa aprender a perguntar para a pessoa como você se entende, meu querido. Talvez ele pode dizer, eu me sinto um ser pura espiritualidade, o outro pode dizer, não, espiritualidade não me interessa, eu sou um ser humano, né, que não tem nada de espírito. Cada um se define ao seu modo. E isso é um pouco desafiante para nós, porque nós sempre gostaríamos de ter uma chave de leitura universal que enquadrasse todo mundo. Então, eu estou querendo dizer com isso que o estudo da bioética é a capacidade de lidar com visões diversas de mundo. Essas visões diversas, elas são pautadas tanto pela diversidade de ciências, diferentes, né, áreas, profissionais de diferentes áreas, diversidade
né, de religião, diversidades de, né, de cultura e assim por diante. Mas, entrando no tema, inclusive, do artigo, né, que está lá. Antes da gente falar de tomada de decisão, a gente costura um pouco assim um panorama de quais as escolas de bioética. Esse é um panorama geral que é importante a gente ter. Quem às vezes sai da graduação, ou às vezes quem está se aproximando da bioética, sempre ouviu falar que a bioética tem 4 princípios. Bioética tem 4 princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Eu, quando começa, né, esse dia eu estava numa dissertação de mestrado, onde alguém começou, os 4 princípios da bioética. Eu falei, bioética não tem 4 princípios. Isso não existe. Tentando colocar o mestrando na parede, né? Não tem. Como você vai falar de 4 princípios da bioética? Que absurdo. A bioética não tem 4 princípios. Mas como não? E autonomia, beneficência, não maleficência e justiça? O que é isso? Esse é um tipo de bioética. Não é a bioética. É uma escola de bioética. Então, primeiro, desmontar isso. A bioética principialista construiu na década de 80 e 90, nos Estados Unidos, década de 70 e 80 já tinha construído, na verdade, esses famosos 4 princípios. E por isso é uma bioética chamada de principialista. Ela gosta desses 4 princípios. Ele tem a sua importância, foi a primeira escola de bioética, mas não é mais toda a bioética. É claro que o principialismo, ele marcou o início da bioética. São chamados de princípios prima facie. Prima facie significa princípios que de cara, eu gosto dessa, traduzir do latim prima facie, é de cara, né? De cara, esses princípios são bons. Quem seria contra a beneficência? Quem iria desrespeitar a autonomia do paciente? Quem não gostaria de praticar a justiça? Né? E a não maleficência é sempre um princípio forte, não fazer o mal. Então, de cara, esses princípios são bons. Né? Por isso, são princípios prima facie. Em si, eles se garantem. Eles são bons. Mas, então, por que esses 4 princípios não se tornaram, assim, únicos e hegemônicos, e todo mundo pudesse simplesmente falar deles? Porque ele tem seus limites. Os 4 princípios da bioética têm 2 limites fundamentais. Primeiro, eu tenho que estar trabalhando com amigos morais. Nós teríamos que fazer uma rodada entre nós, todos, o que é o bem. Se todos nós concordarmos sobre o bem, aí a beneficência é um valor. Agora, de repente, o conteúdo que eu dou de bem para mim não é bem para você. E aí a diversidade cultural faz com que esses princípios não se apliquem assim tão fácil. É muito simples. A transfusão de sangue é um bem? Para mim pode ser, para um outro pode não ser. Então a prática da beneficência já não ficou tão fácil. Eu preciso primeiro estar trabalhando numa comunidade de amigos morais, todo mundo tendo a mesma moralidade, os mesmos valores, aí sim os princípios ficam interessantes. Autonomia. Será que a autonomia numa comunidade latina, numa comunidade anglo-saxônica, ou autonomia numa comunidade tribal? Eu vou muito ao Timor-Leste, passei já nas minhas andanças pela África, assim por diante. Será que a autonomia naquelas culturas tem o mesmo significado e a mesma importância? Não. Então, respeitar a autonomia, que é tão importante, ela é um princípio extremamente difícil, volátil. A autonomia não é fácil. Tá? A autonomia é o princípio mais precário, né? Difícil, fundamental e, ao mesmo tempo, desafiante. Vocês, como psicólogos, sabem muito bem que o que eu quero hoje posso não querer amanhã. Não é verdade? O que eu digo, quero esse tratamento, amanhã não quero mais. Não quero hoje, mas amanhã eu quero.
Qualquer situação na minha vida, nós não somos torres de marfins, somos seres extremamente influenciáveis, construídos, né? Moldados pelo olhar do outro, moldados pelos afetos. Uma palavra feliz me faz sorrir, uma palavra infeliz me faz chorar. Somos seres vulneráveis, extremamente marcados pelo meio. Então, autonomia não é tão fácil. Mas, enfim, esses 4 princípios, além de ter essa dificuldade de, primeiro, termos que concordar entre nós sobre o que é autonomia, o que é beneficência, o que é não maleficência, o que é justiça, o princípio da justiça também, amplamente estudado, amplamente debatido, com N teorias sobre justiça. Então, essa tem a primeira dificuldade do principialismo. A segunda dificuldade, né, do principialismo é que um princípio briga contra o outro. Tá? Então, em nome da beneficência, um profissional de saúde, eu quero fazer isso. E o paciente diz, em nome da autonomia, eu não quero. E agora? Qual o princípio mais importante? A beneficência do profissional de saúde ou a autonomia do paciente? Tá? Em nome nós tínhamos um caso, o caso que fundou o Comitê de Bioética do Hospital Pequeno Príncipe, eu digo porque era um caso notório, era um caso que saía nos jornais, né, do nosso pequeno Newton, saía nos jornais na época, então não precisa nem confidencialidade, não precisa nem evitar o nome da criança, porque era público, né? Com 12 anos, ele disse, eu não quero, né, um transplante, né, do pulmão. Ele não quer. E o cirurgião, a cirurgiã, na época, é beneficência para você, para mim, mas eu não quero, e daí? Entre beneficência, né, do profissional de saúde e autonomia do paciente, o que é mais importante? Tá? O que é mais importante? Naquele caso, prevaleceu a autonomia do paciente. Tá? Então, a bioética principialista ela é muito rica, muito bonita, ela pode ser estudada, mas ela tem os seus limites. No mundo da bioética, uma outra escola de bioética, eu vou passar rapidamente dessas escolas para a gente depois conversar. Eu gostaria de permitir dar um bate-papo sobre como tomar decisões depois. Mas uma outra escola de bioética que cresceu muito é uma bioética chamada de personalista. Ela é personalista porque ela é fundada no conceito de pessoa, dignidade da pessoa. É uma bioética de um cunho mais cristão, vamos dizer, até porque o fundador dela, onde essa bioética cresceu, é um autor chamado Elis Grécia, que é um monsenhor da Cúria Romana, católico, italiano, e ele trabalha sempre o conceito da dignidade da pessoa, por isso bioética personalista. É óbvio que essa bioética ela tem um apelo muito forte também. Ela pode também ter dificuldade de dialogar com quem não crê, mas ela tem um apelo muito forte, porque ela vai dizer que o ser humano tem dignidade independente das suas condições, né, socioeconômicas, etárias e assim por diante. Um ser humano não vale mais do que outro humano. Ele não vale mais porque é mais rico, mais pobre, mais novo, mais velho, mais sabido, menos sabido, mais estudado, menos estudado. A dignidade humana não se funda nessas conquistas humanas, ela se funda num outro elemento transcendente, na visão cristã de mundo, no própria divindade que nos cria a sua imagem e semelhança. Assim, nós temos uma bioética personalista que ela tem um cunho religioso, mas que não é só cristão. A gente poderia dizer claramente que todas as éticas cristãs elas têm um elemento muito curioso, né? O elemento curioso de todas as éticas religiosas, vamos dizer, mais do que cristãs, é de que o ser humano tem algo nele que tem um valor que não depende dos contextos históricos e culturais. Né? Então, o budismo, o ser humano tem uma essência dentro de si que é universal, chamado a transcendência, independente dos contextos, independente se é rico ou pobre, se come bem, se veste, se fala mal, se fala essa língua ou aquela. Todas as grandes religiões elas têm esse elemento de transcendência e funda a dignidade humana nesse algo que é perene, esse algo que não
não muda, não se altera, não se conquista, não se acrescenta. Né? As grandes éticas religiosas, grandes escolas de ética religiosas construíram isso. O ser humano tem um valor que não acrescenta, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém conquista. Ele está lá, né? A dignidade humana. Então, essa escola personalista tem a sua força, a sua importância. Claro que ela também não exige que as pessoas ela aceita, por exemplo, no Cuidados no Fim da Vida, a bioética personalista também aceita que não se faça todos os esforços, né? Não deixe uma pessoa entubada por anos a fio, aceita a morte natural, a morte com dignidade, não precisa fazer um prolongamento excessivo da vida, da agonia, mas é uma bioética que a gente percebe bastante forte, e ela já não fala dos princípios lá do principialismo, ela tem outros princípios, ela tem princípios, né, da integralidade da pessoa humana e assim por diante, da totalidade da pessoa humana, e tem outros princípios que marcam essa bioética. Né? Há uma bioética, um outro grupo que cresceu muito, né, nos nossos dias, que é uma bioética, né, uma terceira escola, falaríamos assim, né, uma outra corrente muito conhecida, que é chamada de utilitarismo. O utilitarismo, ele tem a sua importância, ele tem a sua riqueza, né, quando você precisa administrar recursos escassos em saúde. Você tem que tomar alguma decisão porque está faltando dinheiro, né? Aí uma leitura utilitarista, ela tem a sua força e a sua fraqueza. Todas as escolas têm sua força e sua fraqueza. Ela tem o seu limite. Bioética personalista, como eu falei, também tem um limite. Eu preciso crer, ter alguma religião para compreender essa dignidade. Se eu não creio, já pouco importa. Aquela visão caiu por terra. Mas uma bioética utilitarista tem a sua riqueza, por exemplo, né, na hora de um administrador de saúde. Eu brinco um pouco. Quem dera os nossos secretários municipais, secretários estaduais de saúde, ou ministro da saúde, quem dera o governo, né, ao gerenciar recursos em saúde, fosse utilitarista, porque o utilitarismo vai buscar o melhor benefício do maior número de pessoas. Esse raciocínio de que eu quero o melhor benefício para o maior número de pessoas, ele é muito bom para gerir recursos, né? Se o secretário de saúde tivesse, né, falar, ou qualquer um desses gestores públicos de saúde, eu tenho $1 bilhão de reais aí para gastar, de que modo eu gasto buscando o melhor interesse do maior número de pessoas? Uau, seria fantástico, na verdade. Seria fantástico que ele tivesse essa. Então, ela pode ser aplicada, ela pode ser interessante, né, dentro de uma gestão pública de saúde. É claro que o utilitarismo, se eu trago ele para a beira do leito, ele começa a ficar perigoso. Tá? Se eu trago o utilitarismo na hora de eu estou ali na UTI e o meu raciocínio for utilitarista, ele pode ficar meio complicado, porque eu posso chegar à tentação de praticar alguma maleficência. Né? Se você tem ali uma pessoa que está em coma, ou ocupando um leito, em coma ou não, e por 2, 3, 4, 5 meses, e eu sei que se eu desocupar esse leito, talvez eu vou atender mais gente. Né? Então, o cálculo utilitarista pode ser perigoso se ele for trazido para a beira do leito. Aí eu seria instigado nesse raciocínio a praticar uma eutanásia, quitar a vida desse paciente para liberar um leito, porque daria, né, no final do ano eu atenderia o maior número de pessoas. Então, o cálculo utilitarista, que é muito bom, né, pode ser interessante num determinado momento, ele pode ser difícil num outro. Tá? E num tempo de pandemia, muitos profissionais de saúde sentiram-se, e agora? Eu preciso atender alguém. Né? E ao atender alguém, vou atender quem? Aquele que tem mais chance ou menos chance? Então, o cálculo utilitarista fez parte, e está fazendo parte desses protocolos de tomada de decisão. E não pode ser desconsiderado simplesmente. Eles precisam ser ponderados, eles não precisam ser
colocados como um único critério, mas é um critério presente, né, o cálculo utilitarista, né? Então, se alguém busca, né, o melhor bem para o maior número de pessoas, ele tem uma postura, né, que, se ele fizer adequadamente, ele pode gerar um benefício razoável também, né, para o sistema, para as pessoas envolvidas e assim por diante, né? E uma quarta escola de bioética que a gente analisa, estuda no artigo, que eu falei antes, mas que é comum, eu só vou parar nessa quarta, né? Podíamos continuar, mas essa quarta também é importante, é chamada bioética social, ou uma bioética latino-americana, às vezes chamada bioética de proteção, bioética de intervenção. Mas eu costumo dizer que a bioética principialista, ela se dá, é um raciocínio que se dá da porta do hospital para dentro. Se você está dentro do hospital, você faz o raciocínio da autonomia, beneficência, maleficência e justiça. A bioética social, ou a bioética latino-americana, vai fazer uma pergunta, fala, escuta aqui, gente. O problema não está no hospital. O problema está lá na sociedade. O problema está lá fora, né? Nós ficamos aqui com a dificuldade louca de resolver quem que eu mando para a UTI, enquanto nós temos fora uma política de saúde que está se recusando a vacinar pessoas, que não investiu recursos em vacinação. Se tivesse investido recursos, né, o governo podia, com todas as cacas que o atual governo fez, uma coisa só se tivesse feito de bem, ele se safaria, que era, eu vou gastar o máximo possível de recursos em vacina, o mais rápido possível. Se ele fizesse só isso, esse governo já se safava, né? Só isso tivesse feito, que é um mínimo de razoabilidade. Eu não quero isolamento, eu não quero nada disso, mas eu vou vacinar o mais rápido, né, o maior número de pessoas. E vou investir todos os recursos em comprar vacina e vacinar rapidamente. Percebe? Porque você já aliviaria as unidades. Então, chegam as pessoas, por exemplo, no tempo de pandemia, um número enorme, e o profissional de saúde dentro do hospital tendo que tomar decisões sobre quem vive e quem morre. Mas, na verdade, lá fora é o problema. É a falta de políticas públicas em saúde que está gerando esse desastre. Então, a bioética social é uma bioética que, muitos vão dizer, ela politizou. Ela virou política. Mas é claro que virou política do bom sentido, políticas em saúde, porque senão a gente fica limpando o chão, mas né, tentando enxugar o chão, mas não cobre o telhado que está chovendo dentro. Tem que resolver problemas estruturais. Então, a bioética latino-americana é sempre visto como uma bioética politizada, bioética de intervenção e assim por diante, muito politizada, mas com razão, porque ela vai dizer que a gente, às vezes, fica ali, o próprio profissional de saúde, e vai para casa desesperado, porque tomou a decisão de salvar A e B, não conseguiu salvar, e ele fica com toda essa angústia, mas essa angústia não cabia a ele. Não adianta, né? Ele excedeu. O número é mais do que... Então, o problema está fora do hospital. Essa bioética latino-americana, ela dá esse grande grito. Gente, antes, né, de discutir, né, as questões, eu tenho que discutir políticas públicas. Senão a gente fica se matando aqui dentro do hospital, tentando salvar todo mundo, mas a gente só está enxugando o gelo, como se diz. Não resolve o problema, porque o problema é estrutural, o problema está fora. Vocês observam que essas escolas de bioética que nós selecionamos para esse artigo são 4 perspectivas que são complementares de um certo modo. Cada uma delas ajuda a colocar um pouco de luz sobre a problemática, para que a gente possa, de fato, depois ver o que é possível num determinado contexto. Uma escola pode iluminar melhor, no outro contexto, uma outra escola, um outro raciocínio pode iluminar melhor. Mas a necessidade de não sermos simplórios, às vezes, né? de querer resolver, ficar, inclusive, angustiado. Daí, no tempo
nesses tempos de pandemia, a gente fala um pouco forte contra essas questões da falta de um gerenciamento adequado da pandemia, que é uma coisa óbvia, né? Independente de políticos, se eu gosto desse partido ou daquele, mas evidentemente que o mau gerenciamento da pandemia gerou mortes. E os profissionais de saúde, às vezes, têm que levar para casa a tristeza de ter que tomar decisões e não poder salvar todos. Então, essa bioética social, acho que é bastante clara para vocês, ela traz o contexto social. Não é só no tempo da pandemia, em outros momentos também, nós já tínhamos discutido sobre isso, quando se chegou naqueles protocolos de Manchester e assim por diante, o Conselho de Equidade, né? Sempre se colocou a questão social no meio, né? Por quê? Equidade, né, e não igualdade, né? Não é o primeiro que chega, é o mais grave. Por quê? Quem mora ao lado do hospital chega rápido, e o outro que mora centenas de quilômetros chegará depois. Então, não é quem chega primeiro que deverá. Se eu colocar o contexto social, eu vou falar de equidade, né? Se eu coloco da porta do hospital por dentro, eu falo de igualdade. Quem chegou primeiro eu atendo, mas será que é o que mais necessita? E para fazer equidade, eu preciso de análise social. E isso custa, isso demanda tempo. É mais fácil não fazer isso e tomar decisão, né, a partir só da porta do hospital para dentro. Então, essas 4 escolas de bioética, elas trouxeram aí elementos aí complexos, né, para essa tomada de decisão e assim por diante. O artigo não avaliou outras escolas, mas não dá para deixar de falar, por exemplo, uma bioética de virtudes, né, Tomasa e Pellegrino, né, 2 autores que falam muito de uma ética de virtudes, de uma bioética das virtudes, deixando claro, e isso todos vocês sabem também, que em muitos momentos, né, é a virtude do profissional que faz toda a diferença, não é verdade? Então, um profissional com uma boa formação ética, ele vai fazer toda a diferença. Ser um profissional preparado e virtuoso, né? Que ele assumirá uma postura humana, de uma humanização no relacionamento e assim por diante, né? Mas eu não quero me alongar, porque eu sei que nós temos aí combinado com a Daniela de 1 hora de fala. Eu gostaria, 1 hora do evento, e eu acho que temos aí uns 20 minutos, que seria interessante a gente conversar, até porque eu vi já alguns chat, né, algumas pessoas falando no chat, e seria interessante, né, diante de algumas perguntas aí, né, podemos conversar um pouco, tá? Pode falar, se quiser, pelo chat, mas se quiser abrir o microfone e falar, também podemos, para a gente não ficar assim, me alongando demais numa questão assim discursiva, né? Apesar que me foi pedido um pouco isso no início, para contextualizar um pouco esse debate, né? Ok? Perfeito, professor. Não, primeiro, muito bom, acho que ficou muito claro aí alguns conceitos muito bacanas a gente começar a pensar. Antes até da gente entrar, então, talvez falar da tomada de decisão, deixa eu só pegar o gancho de 2 perguntinhas que apareceram no chat de talvez um pouquinho mais pontual das escolas, que valeria a pena talvez esclarecer. A Alfrânia perguntou, professor, se a gente pode entender o utilitarismo como fruto do capitalismo, então, por exemplo, né? Sim, quer dizer, é muito relacionado o capitalismo com o utilitarismo, né? Por causa dessa questão do lucro, né, o conceito de utilidade se eu começar a pensar o quanto que vale a vida humana, né, então acaba sendo um cálculo econômico, né? Tem como. Então eu vou chegar, os protocolos que têm sido usados na UTI, para, né, acolher alguém que está com Covid, por exemplo, se colocou muito o cálculo de anos de vida pela frente, né? Um cálculo. Antes se colocou o do idoso.
Daí, então era o idoso. Aí veio todo o preconceito. Não, o idoso não pode, é uma questão de preconceito, porque evidentemente com o idoso você pode estar com uma pessoa de 70 anos e um outro de 30, mas o do outro de 30 tem um quadro clínico mais complicado que o de 70. Então a idade como parâmetro único era inaceitável. Mesmo sobre o cálculo utilitarista era inaceitável. E aí começou a se falar então de muitos outros elementos que entram nessa composição de quem eu acolho numa UTI ou quem eu não acolho naquele momento se faltar espaço, né? Mas acaba sendo esse cálculo de utilidade, aquele que tem mais possibilidade de mais anos de vida. A idade entra, mas não é a idade sozinha que entra também as condições de saúde, o quadro clínico e um punhado de elementos que compõem aí, né, Então, é visto assim um pouco como capitalista nesse sentido. Não sei se sempre capitalismo, né? Eu acho que é o conceito de utilidade. E aí depende do que é um valor na sociedade, o que a sociedade apresenta como valor. Eu nunca me esqueço, os alunos já ouviram essa passagem, mas tem coisas que marcam a vida da gente, né? Eu tinha lá meus 35 anos caminhando na África, com os Ababembas, trabalhando na África Central, e num bairro lá, Cabulanda, que era né, no meio das ruelas, entre cercas vivas, um senhor de idade me saudou e disse Moabombeni Pomoachiculu. Me saudou na língua dos Ababembas. Ele me cumprimentou, olá, bom trabalho, vovô. Mas eu tinha 35 anos. Pô, mas o cara me chamar de vovô, né? Que desrespeito, na verdade, que ousadia. Voltei para casa, né? Fui conversar lá com meus intérpretes culturais, com meus amigos que me explicavam as situações. Quando eu falei que alguém tinha me chamado de Moapolene por Bachiculu, Bachiculu é vovô, né? Olá, vovô. As pessoas que estavam ao meu lado ficaram entusiasmadas. A senhora fez aquele barulhinho com a boca. Né? Nossa, que fantástico, alguém te chamou de vovô. Mas que maravilha. Falei, por quê? Falei, mas se você tem 35 anos, já foi saudado como vovô, vovô é uma pessoa sábia, vovô é o chefe, vovô é tudo de bom, vovô é tudo que todo mundo quer ser, né? Entende? Então, naquela cultura, o vovô é uma peça rara, jamais vão deixar o vovô morrer. Né? Então, são situações, contextos. Na nossa cultura ocidental, certamente, uma pessoa é vista, não é pela sua biografia, né? Desaparece quase a biografia. Enfim, não quero me alongar, mas esses cálculos, né, talvez numa outra sociedade, esse cálculo utilitarista não pega tão bem quanto na nossa. Nossa, sem dúvida, a gente acha razoável, né? E o utilitarismo cresce como uma tomada, porque aí eu não preciso pensar muito. Eu faço um cálculo e tomo uma decisão. Nem sei se... Né? Então, tem um pouco desse capitalismo, sim, por trás, né? Professor, deixa eu pegar esse gancho, então, e aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso de tomada de decisão, para a gente entrar mais nas questões do dialogar na tomada de decisão, né? No começo da pandemia tinha esses discursos, né? A doença só vai acometer idosos, fiquem tranquilos. Então, tinha todo um conteúdo implícito nessas falas, assim. E depois, com a evolução da pandemia, como o professor colocou, foram revistos alguns critérios. E aí, em dado momento, quando começa a faltar leitos, então tem aquele primeiro documento da AMIB, de alocação de recursos escassos, mas que ficou muito marcado isso, esse cálculo da idade, ou de quem tem mais idade ser preterido em prol de quem é mais novo, por exemplo, algo nesse sentido. E sai um segundo documento da AMIB, que ele está sendo muito bem aceito, né? Pelo menos está sendo no pico da pandemia, em que a gente teve ali uns meses atrás. Ele circulou esse documento, que foi feito com a Abramed, com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a NCP também, que é dessa alocação de recursos escassos, e que ele traz uma série de avaliações, de escalas, para você ver aquilo que queria pontuar, aquele paciente, o quanto ele pontuaria em dada escala, para daí saber a chance de reverter o quadro para você alocar o recurso, né? O que é alocar o recurso? É quando você tem 2 pacientes e um leito, decidir
quem que vai para esse leito, né? Mas aí tem uma discussão que eu estava tendo quando a gente trouxe isso para o hospital para discutir isso, trazer isso para a prática, tá? Se chegarmos nesse ponto, então como que nós vamos colocar isso em prática, né? Revisando esse protocolo, uma colega que trabalha comigo, a Mariana, ela trouxe uma discussão interessante, porque o protocolo, eu só queria citar essa partinha para ver o que o professor acha, ouvi-lo um pouco, que diz assim, esse protocolo traz uma série de critérios e critérios objetivos que apresentam uma base razoável de evidência, que retiram a subjetividade das escolhas e expõem todos os pacientes ao mesmo sistema de alocação. Daí, em outro momento, quando ele vai falar das vantagens desse protocolo, ele coloca, né? Para serem eticamente defensáveis, no entanto, o processo de alocação de recursos em esgotamento não devem ocorrer em segredo, sem registro apropriado ou de maneira subjetiva e inconsistente. E aí, visto toda essa complexidade das escolas e tudo isso, dessa aproximação com a bioética, eu queria lançar essa provocação para o professor pensar nisso, uma tomada de decisão retirando subjetividade. Não sei, mas eu acho que quando a psicologia ouve algo nesse sentido, dá um susto, assim, né? Como é que nós tomamos decisões nesses casos, retirando a subjetividade? Queria ouvir um pouco, professor, sobre isso. Aí eu acho que está um pouco numa linha de um sonho, né? Um sonho. A gente poderia dizer que é ético. Se existe esse protocolo, e alguém poderia dizer que esse protocolo é aceitável, esse protocolo é um critério bioético, sim. Ele foi debatido, foi amplamente debatido. Todo protocolo que não é escuso, o que é problema em bioética são as coisas escusas, as coisas que não se publicam, as coisas que hoje é de um jeito, amanhã é de outro, tá? Então, essa falta de transparência. Então, um protocolo que foi amplamente discutido, tanto que ele foi revisto, ele começou focando muito na idade, depois mudou a questão da idade para situações mais complexas, pensando aí anos de vida pela frente a partir de uma escala, como você disse, bastante complexa. Então, ele é um critério aceitável, é um critério bioético, porque ele está debatendo, apresentou para a sociedade debateu, tentou aprimorar, é o melhor que se consegue. Então, um pouco naquela linha do conflito, é o melhor. Então, o que a gente não pode é defender que esse é um ótimo protocolo. É o que podemos fazer numa situação de conflito. Por isso que é a condição do conflito anterior. Não dá para dizer que ele é um ótimo, excelente, é o protocolo certo. Não. É o protocolo que possibilita as melhores tomadas de decisões nessa situação de conflito. Enquanto a gente não tem uma outra possibilidade melhor. Em bioética tem 3 coisas que, numa situação de conflito, um parecer de um comitê de bioética, ele precisa ser transparente, ele precisa ser público, né? Então, publicizável. A decisão tem que você ser capaz de explicitar, não pode ser oculta, não pode ser acobertada, ela tem que ser explicitada. Então, o parecer tem que ser passivo de ser publicado, né? Não, você não divulga o parecer do comitê de bioética, mas você escreve sabendo que ele pode ser divulgado, porque inclusive o juiz pode pedir, alguém pode pedir, tem aqueles que têm direito de conhecer. Então, essa publicidade dos conceitos, não oculto, não, né? E, né, outros elementos que eles sejam legais, que não tem nenhuma ilegalidade por trás, por exemplo, a questão do idoso, quando colocaram, Barroso, inclusive, no Estatuto do Idoso, tinha um punhado de problemas legais para resolver, então tem que ser superado, não dá para ser, né? Não dá para ser, e que ele não ofenda, os pareceres, eles têm que ser, assim, não pode ofender uma categoria ou outra. Então, é um delicado complexo. Então, transparência, né, publicidade. Agora, dizer que nós conseguimos com isso uma total objetividade é falacioso, é claro, né? Eu posso defender esse protocolo como o melhor possível nesse conceito. Não posso defendê-lo como perfeito. Daí não é aceitável. É igual numa bioética personalista, né, que fala sobre a dignidade da pessoa humana. O profissional de saúde terá que tomar uma decisão. Ele tem um leito vazio. Ele não pode, na incapacidade de tomar decisão, deixar o leito vazio. Ele tem que colocar um lá.
E ao escolher por um e deixar o outro, né, tem um teólogo, inclusive, Moltmann, diz que o profissional de saúde decide e vai triste para casa. Ele não decide com alegria, ele decide com tristeza. Tá? Então, acho que é por isso que eu sempre digo que essa precariedade da bioética. Então, eu não vou dizer, eu escolhi esse porque a vida desse vale mais do que a do outro. Isso não. Eu escolhi esse, então, a bioética personalista. Os dois têm a mesma dignidade, os dois têm o mesmo valor, mas como eu tenho que tomar decisão, e a minha decisão é precária, mas eu não posso deixar para amanhã, tenho que tomar agora, eu tomo precariamente. Consciente de que é precária e dizendo, eu salvei. E fazer o quê? Né? O próprio Helios Grécia, esse personalista, estava em Curitiba, né? E alguém até fez uma pergunta para ele como Monsenhor, bem aquelas perguntas difíceis, né? Para a moral católica. Ele falou, se uma senhora está a dar à luz e o parto se complica e tem que tomar a decisão entre tirar a criança ou salvar a mãe, e o que a gente faz? Ele falou, olha, se a creche estiver pegando fogo, você salva o máximo possível de crianças. E fique feliz com os que você salvou. E não se sinta responsável pelos que você não conseguiu salvar. É até um alívio para o profissional de saúde. Dizer, olha, eu não consegui, eu queria salvar a todos. A vida de todos tem o mesmo valor. Mas eu salvo o que é possível, né? Eu salvo o que está ao alcance. Então, por isso que em bioética se trabalha com precariedade. Se alguém defender esse protocolo como se fosse inquestionável, né, perfeito, não é perfeito, não é inquestionável. Ele é apenas uma ferramenta para fazer o que é possível nesse momento, buscando o melhor possível nessa situação. Que passado aquele momento em que a UTI já não está mais como hoje, a situação atual não está mais acima de 90, já está menos de 90 de ocupação, o quadro já mudou, na verdade. O quadro já mudou e você já não vive tanto a necessidade de tomar esse tipo de decisão. Então, apenas esse cuidado, né, de não transformar esses protocolos como se eles fossem verdadeiras né, perfeitas. Agora achamos a resposta certa. Não. Apenas construímos uma ferramenta para tomar decisões precárias no esforço de decidir da melhor maneira possível. É só isso. Nós não chegamos a um instrumento perfeito. O instrumento perfeito será quando a gente não precisar de fazer esse tipo de tomada de decisão. Mas é aceitável do ponto de vista ético. E o profissional que agir desse modo, com a máxima objetividade possível, tem que ir para casa e dormir sossegado. Não pode levar para casa como se ele fosse um assassino, como se ele deixou alguém morrer, como se fosse responsabilidade. Não, ele fez o que podia fazer. Tem que aliviar a barra, né, gente, do profissional que está lá na tomada de decisão. Vocês que trabalham em hospitais sabem a angústia disso. Não dá para ser mais ainda alguém que ainda fica dificultando isso. Eu vi gente chorando, desesperado, despreparado, né? Intensivistas que não estavam bem preparados para ser intensivista e vai você mesmo, entendeu? Enfermeiros que não eram intensivistas, como diz outro, se não tem tu, se não tem tu, vai tu mesmo, quer dizer, é aquela brincadeira, mas tendo que agir, né, em situações precárias, sem o treinamento adequado, mas tinha que ir, né, e vai fazer o melhor possível. E esse profissional tem que ser, inclusive, aliviado, não podemos jogar uma responsabilidade a mais, né, nas costas dele. Então, esses protocolos é a busca disso, na medida do possível, né? Sim. Professor, também tem uma pergunta da Ana Cláudia, então, também puxando isso na tomada de decisões, também nesses ambientes, né? A Ana Cláudia traz um relato ali, ela coloca, recentemente assistiu uma live. Aliás, Ana Cláudia, não sei, você quer comentar? Aí você pode abrir e você comenta também da live que você assistiu. Tá, posso falar? Sim, boa noite, professor Mário. Tudo bem? Eu comentei, porque eu até comentei depois da live
que eu assisti, que eu achei muito pertinente, porque eu nunca tinha ouvido falar em radiologia intervencionista, tá? Eles só não mexem no coração, tá? Então, os outros sistemas vasculares, aonde pode entrar um catéter, cérebro, rim, fígado, embolização de mioma, colocar medicação, a química num câncer, alguma coisa assim, é feito. E isso é feito através de imagem. Então, as pessoas são radiologistas, cirurgiões gerais e fazem residência em radiologia intervencionista. E aí, eu estava participando de uma live e um dos médicos mais experientes, porque uma das coisas para o ser humano é assim, quanto mais rápido, mais fácil, mais saudável eu tô, né? Quando o paciente recebe alta do hospital, ele acha que é alta da vida, ele não precisa fazer mais nada, né? A maioria, né? Principalmente quando não tem muita consciência. E um médico disse assim, eu deixo meu paciente uma noite na UTI para ele valorizar o procedimento. Se não fosse o contexto, a gente ia pensar que era assim, maldade, né? Coitado, vai deixar paciente na UTI uma noite para quê? Né? Se é uma técnica minimamente invasiva, né? E eu achei muito interessante. Por quê? Porque até quando eu escrevi para o pessoal, eles me retornaram, que essa fala me fez pensar, muitas vezes, o quanto o paciente pode se beneficiar, se o médico deixar claro isso para ele, de uma situação mais concreta, que o ficar na UTI é uma concretude bem difícil, né? Bem real, assim, de que ele entender que não invasivo, mais rápido, mais tecnológico, não significa menor gravidade. É igual a palavra paciente estável. Às vezes as pessoas entendem, a paciente está estável, tá bom, mas ele pode estar gravemente estável, né? Então, o que o senhor tem, assim, de alguma experiência sobre a bioética e a tecnologia? Porque a tecnologia, ela não tem compromisso científico, né? A tecnologia é tecnologia. Então, muitas vezes, uma pessoa pode fazer uma pesquisa com uma tecnologia, né? Principalmente aí na medicina, mas a gente sabe que às vezes não servem para todos, e nem todos vão se beneficiar pelo tempo de vida, pela idade. Que experiência o senhor tem com essa questão bioética e a tecnologia? Porque a tecnologia parece que encanta as pessoas, né? Gera uma facilidade, um pensamento mais mágico. E eu acho que a gente tem que trazer o paciente para a realidade, com a equipe junto, falando, né, explicando. A tua pergunta, eu acho que ela é bastante ampla, e no meu caminho de bioética, quando eu terminei o meu doutorado em bioética, lá em 2001, né, nos Estados Unidos, na época eu fazia pesquisa na Universidade de Georgetown, que era a universidade berço do principialismo. De lá eu elaborei um conceito de bioética, que hoje já não adoto mais, mas está no meu livro Bioética, Ciência e Transcendência, de 2004, que eu dizia que a bioética é exatamente o avanço das biociências frente ao impacto da biotecnociência. Os avanços, né, os desafios da vida, né, impactado pela biotecnociência, ali é que a bioética surgiu. Né? Então, a gente chamava até biotecnociência para falar biociências e biotecnologias. Porque então, um assunto, por que a morte é hoje um tema de bioética? Porque tem tanto impacto biotecnociência, quer dizer, tem tantos suportes artificiais de vida, que leva a morte a um prolongar excessivo, por causa do excesso ou não de intervenção. Então, avaliar adequadamente as questões éticas da biotecnociência é um exercício essencial de bioética. Até que ponto esse suporte artificial de vida é adequado ou não adequado. Então, enquanto não existia suporte artificial de vida, enquanto a biotecnociência não tinha gerado tantos suportes, esse assunto não era necessário discutir. Como dizia o Léo Pessini, 100 anos atrás, quando falava sobre alguém vai morrer, ele morria. E hoje, se eu fizer tudo, se eu colocar tudo que está disponível do ponto de vista de suporte de vida, prolonga excessivamente. E avaliar isso adequadamente é um exercício essencial de bioética.
Então, a biotecnociência, ou a biotecnologia, ou a tecnologia aplicada em saúde, avaliar adequadamente é um exercício essencial, está no coração, naquele momento, principalmente, eu via isso como estando no coração da bioética. Eu não posso ter uma leitura nem de que as tecnologias são necessariamente boas, nem necessariamente más. O que se evita é o que a gente chama de ditadura da tecnologia. O que é ditadura da tecnologia? A nossa sociedade gosta de tecnologia. Se eu estou com um equipamento, se eu estou com um celular que tem mais tecnologia, ele vale mais. Quanto mais tecnologia embutida nele, mais vale. Então, essa ditadura da tecnologia é inerente à sociedade, ao pensamento atual. Gostamos disso. Quando vai para o campo da saúde, isso é perigoso. Porque eu posso achar que onde há mais tecnologia é necessariamente melhor. E aí, não é sempre. Quando se aplica a saúde, eu não posso cair nessa ditadura da tecnologia. Uma mulher estéril, eu trabalho muito com reprodução assistida, tem um livro lá sobre bioética e reprodução assistida. A mulher infértil, ela pode, para ela ser interessante, adotar. Aí alguém chega, não, mas tem uma tecnologia, tem uma ICSI, tem uma injeção intracistoplasmática de espermatozoide que você pode gerar um bebê, vai lá para a reprodução assistida. Então, o fato da reprodução assistida estar disponível se torna obrigatório. Não se torna obrigatório. É uma possibilidade. Eu não posso cair no excesso, nessa ditadura da tecnologia. A mesma coisa se aplica, por exemplo, à questão de obstetrícia. Tá? Por que não fazer uma cirurgia? Vamos fazer a cirurgia em todos os bebês. Então, nós embarcamos no Brasil nesse absurdo, no número enorme de partos cesáreos, porque se a cesárea está disponível, se a sala de partos tem vaga e se o obstetra está ali, vamos fazer. Né? Então, o excesso, a gente caiu um pouco nessa falta de crítica da biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela avaliar adequadamente até que momento ela é ótima, importante, necessária. A obstetrícia mesmo é indispensável, necessária, importante, salvou muitas crianças e muitas mães. Então, é o momento ótimo de utilização desse recurso e é o momento que eu tenho que dizer, não sou obrigatório a lançar mão dele. Então, isso eu acho que é um exercício que em bioética a gente tem que aprender a fazer. Não negamos a importância da tecnologia, gostamos de tecnologia, mas não podemos cair nessa ditadura da tecnologia. Se ela está disponível, ela tem que ser usada. Não. É uma possibilidade que eu tenho que avaliar adequadamente se preciso usar ou não. Eu não sei se eu concordaria com esse médico que eu deixaria esse paciente. Às vezes pode ser que esse médico esteja numa atitude um pouco paternalista de que ele decide se o paciente precisa desse momento para tomar consciência ou não. É louvável que que esse médico estabeleça, como todo profissional de saúde, um bom diálogo com o seu paciente. Né? Que ele dialogue, que ele converse, que ele trate esse paciente como adulto, que ele explique os processos, né? E que ele não tome decisões sem que esse paciente tome consciência. Que se a autonomia é volátil, a ausência de respeito à autonomia é desastre na certa. Terminei um livro meu com essa frase. Autonomia é igual a democracia. Né? Não garante, não entrega o que promete, mas desrespeitá-la é desastre. A democracia não é o mundo perfeito, não, é precário. Só que a ausência de democracia é desastre na certa, não é verdade? Então, a autonomia também não é ótima a autonomia, só que a ausência de respeito à autonomia é desastre na certa. Então, a gente, acho que estabelecer um diálogo com o paciente pode ser o melhor caminho, né? Do que simplesmente decidir por ele que é bom ele ficar lá. Se ele não precisa, não sei se concordaria. Teria que entender melhor o contexto em que ele explicou, é claro, esse assunto. Claro, eu acho bacana, eu acho que ficou até interessante, porque os outros colegas na época da live acharam estranho, mas ele disse, era o mais antigo, ele falou assim,
é por causa da tecnologia, às vezes é tão trabalhoso, é tão arriscado, e às vezes a pessoa não consegue dimensionar o que ela tem. Então, na cabeça dele, né, vamos dizer assim, teria que dar mais pano para manga. Mas eu fiquei curiosa, não quero passar as outras perguntas. Qual que foi a sua postura, professor, da escrita do livro do doutorado para agora? É a mudança de não ser a ditadura da tecnologia? Não, eu continuo, nesse ponto, eu continuo crítico. Não era, né? Ali Não, seu livro nesse não ponto, era. Nesse ponto, eu continuo com a mesma postura. Eu só disse que eu tinha um conceito de bioética na época, que hoje a gente tem uma leitura mais complexa da bioética. A bioética, eu voltei do Instituto Kennedy de Ética, que é o centro do principialismo. Eu vim com uma leitura bastante principialista da bioética, né, no meu doutorado. Eu estudei na Universidade de Georgetown, do Instituto Kennedy de Ética, em Washington, que é lá onde surgiu o Bill Champion Childress. Eu encontrei, inclusive, o Childress no corredor, né? O Hellinger era o fundador do Instituto Kennedy de Ética. Então, a bioética era bem principialista, onde essa análise da tecnologia era um elemento... Hoje a gente diz, isso é importante, mas as questões sociais também são importantes. Uma bioética latino-americana, ela joga outras luzes, além dessa questão tecnológica, mas ela continua sendo importante, né? É um ponto fundamental para discutir. Muito obrigada pelas suas considerações. Tranquilo, é uma pena que nosso tempo é meio curto, mas esse assunto vai longe. Esses assuntos aí são o coração da bioética, essas discussões de até que ponto, né, a gente lança a mão de todos os recursos disponíveis ou não. Tá? Então, sempre carece de uma leitura mais prudente, mais ampla, tá? E uma medicina fundada, né, centrada na pessoa, por exemplo, muda a postura. E é desconfortável. Aquele menino que eu falei, do Newton, né, ele diz, eu não quero a cirurgia. Veja bem, ele dispensou a cirurgia. Né? A médica cirurgião, com toda a tecnologia de transplante, ele diz, não, doutora, obrigado, eu não preciso. Uau! Percebe? Né? Quando ele pode dispensar, e os profissionais se sentem mal, mas eu fui treinado para isso, eu estou capaz de fazer um transplante, agora o menino me dispensa, é muito ruim, né? Percebe? Mas a medicina centrada no paciente, às vezes ele dispensa, vai lá, chega lá o líder espiritual, tá querendo fazer um trabalho, e ele diz, olha, por favor, me deixe em paz, eu não quero saber de religião, tá bom? Ou, no outro momento, por favor, me deixe em paz, não quero saber de cirurgia. Opa, por favor, me deixe em paz, não quero saber de psicólogo. Opa, por favor, me deixe em paz, não quero saber... Percebe? É uma medicina centrada na pessoa. Às vezes ele dispensa a tecnologia, às vezes ele dispensa o psicólogo, às vezes ele dispensa o líder religioso né? E a tecnologia é apenas uma das coisas que são dispensadas quando a gente foca o bem do paciente, centra. Né? Tem uma pergunta da Fanny que eu acho que é bem legal, acho que é Fanny Cabral, eu não sei se ela quer comentar a pergunta dela, mas que ela faz uma pergunta ali sobre a questão do conflito bioético e a questão do tempo de decisão. Ela coloca assim, preza-se por usar todo o tempo possível para se pensar no melhor caminho, tendo em vista que um conflito, enquanto não se resolve, pode estar acarretando maiores problemas. Então, ela pergunta dessa relação entre a tomada de decisão e o tempo, e quanto tempo leva, né? E, complementando a pergunta dela, ela pergunta isso, em sua experiência, já se deparou com algum conflito que levou meses ou talvez até anos para se resolver? Que daí eu acho que é interessante também pensar nisso, né? Parece que a gente só pode tomar uma decisão, então se tiver muito tempo, como que fica essa relação com o tempo e a tomada de decisão? Na prática, esse é um dos fatores que cria um pouco de dificuldade para os comitês de bioética hospitalar, né? Na prática, porque às vezes a tomada de decisão precisa ser rápida e o comitê nem sempre consegue se reunir tão rapidamente. Apesar de que a gente tem conseguido. Eu vi que no hospital uma vez se chamou para uma reunião ao meio-dia, né? Era uma emergência e no final tinha mais gente atendendo a reunião de emergência do que se fosse a reunião regular. Né? Foi bem interessante que o quórum, parecia que não ia dar quórum, deu um quórum razoável para se tomar decisões. Né? E agora, evidentemente, que depende das situações. Algumas situações, não tomar decisão, adiar a decisão,
é importante, porque em algumas situações o próprio tempo vai ajudar a definir um processo, em alguns conflitos éticos. De uma situação, um caso, quer dizer, não é exatamente um caso clínico que tem que tomar decisão assim, né? A situação permitia, né, que era uma pessoa que vivia era casada e o esposo recolheu o sêmen, né, porque estava com câncer, congela sêmen e no final ele faleceu e a viúva queria utilizar o sêmen, né, pós-morte, chamado fertilizar um ósseo dela com o sêmen congelado do marido, porque ela desejava um filho desse senhor que faleceu por amor ao marido, assim por diante. E eu, na minha recomendação, eu dizia, querida, se você deixar para tomar essa decisão daqui 6 meses ou daqui 1 ano, pode ser muito importante. Porque o sêmen vai ficar lá, ele não vai estragar em 1 ano. Porque a experiência mostra que uma viúva, recém-viúva, sofre muito a perda e faz tudo para, né, ter um filho. E daqui 1 ano pode ser que você tenha até a vontade de ter um outro relacionamento e esse filho ali não seria exatamente aquilo que você desejaria daqui 1 ano. Então, tem certas coisas que só o tempo vai ajudar. Agora, daqui 1 ano, se você continuar com a decisão de que quer efetivamente um filho, não pensando só na perda, não é um fruto do luto, mas porque você quer um filho e vai amá-lo, aí você estará mais amadurecido para tomar a decisão. Entende? Então, um exemplo que 1 ano depois eu achava que a decisão seria mais madura do que tomar essa decisão imediatamente após, naquele momento da perda. Então, vocês que são psicólogos sabem melhor do que eu isso. Né? O processo de luto, certas tomadas, né? O que se faz imediatamente pode não ser exatamente a melhor. Né? Então, agora é claro que há situações clínicas que o tempo não existe, né? A tomada. Por isso que, né, principalmente numa UTI, aí eu brinco, né? Digo que porta de UTI não há espaço para debates bioéticos, né? É por isso que cabe, em muitas das situações, a gente ter a análise feita antes. A própria a Associação de Transplante do Paraná dizia, transplante de órgãos, pense nisso. Por quê? Porque se eu penso aqui em casa, enquanto estou tomando uma cerveja, se eu quero doar órgãos, não quero doar órgãos, converso com meus filhos, meu filho conversa comigo, e, de repente, eu estou lá na porta da UTI, meu filho teve um acidente, ou eu tive um acidente, e eles perguntam, eu já sei que decidi antes, porque decidir lá será difícil decidir. Se eu nunca pensei no assunto, se eu não sei o que o meu filho pensa, tomar decisão ali é muito difícil. Então, às vezes, a refletir sobre certas situações. É a mesma situação de alguém que está, né, num quadro que a situação do pai caminha para uma doença, né, para uma situação terminal, né, minha sogra mesmo. Então, a enfermidade dela longa. Minha esposa também é bioeticista, também trabalha com bioética, aliás, na Faculdade do Pequeno Príncipe, colega ali de alguns de vocês, talvez até. Então, ela conversou. Ela falou claramente, eu não quero ir para o UTI, tenho uma situação de câncer. Já estava decidido. Então, na hora que precisou ir para a UTI, né, ela já não estava consciente, mas minha esposa que estava lá disse para o plantonista, não vai para a UTI, porque a decisão tinha sido tomada antes. Então, eu acho que esse processo de ser capaz de se antecipar em algumas situações e amadurecer a tomada de decisão, eu acho que é interessante. Porque se eu não refletir antes, na hora é difícil de tomar. Aí, na dúvida, acaba indo. Porque você fica entre se é certo ou não é certo, né? Então, situações, né, delicadas desse tipo. Então, tomada de decisão, o tempo... Em algumas situações, o tempo é realmente o problema, é difícil de... Né?
Mas eu acho que aumentar os debates de bioética, as reflexões sobre tomada de decisão antecipadamente em situações que pode se prever, ajuda para na hora H você saber o que fazer. Né? Você tem já uma amadurecida, não é uma decisão assim, abrupta, impensada. Né? Mas o tempo continua sendo um problema, sim, em alguns momentos. Né? Ok? Perfeito, professor. E então, assim, infelizmente a gente tem que ir encaminhando para o final, né? A gente não pode estender muito mais também, mas talvez assim para encaminhar para o final, para ser nossos últimos comentários aí para encerrando, queria saber se o professor quer fazer mais algum comentário, fazer alguma consideração final, e se puder, professor, uma das coisas que foi comentado aqui também, e até uma das coisas que o professor terminou o artigo, né? O artigo que foi citado sobre a tomada de decisão, uma frase que termina o artigo diz, né, nota-se assim a relevância da bioética, que tem potencial para denunciar signatários de políticas e normas obviamente discriminatórias e injustas. Então, para a gente caminhar para esse finalzinho, gostaria de ouvir um pouquinho do professor, talvez os principais pontos. Qual que é a responsabilidade, então, dessa bioética toda que a gente está falando, dessa escola, dessa perspectiva, num ambiente político, inclusive, que a gente está nesse momento político que a gente está no Brasil, momento político da pandemia. Qual seria a responsabilidade, então, que a gente pode pensar dessa bioética e a participação, ou o que cabe a ela nesse momento, talvez, sabe? E aí a gente pode, talvez, caminhar para as considerações finais, professor, por favor. Bem, eu acho que o ambiente político nosso é o mais contaminado possível, na verdade, é difícil de... a gente... todo mundo fica perplexo, a gente imaginava que certas situações nem sequer... certas frases, certas expressões, ou jamais aconteceria no nosso país de novo, e estamos aí às voltas com tudo isso. Isso torna as questões um tanto complexas, né, de se tomar, de falar sobre a situação política. Eu acho que o que a gente pode, do ponto de vista bioético, falar com bastante clareza é que toda a pandemia foi muito mal conduzida, na verdade. E há eu não posso culpar uma população que seja negacionista se eu tenho líderes políticos negacionistas e se eu tenho líderes religiosos negacionistas e se eu tenho intelectuais negacionistas. É muito difícil, né, gente? Por quê? Porque eu estou tirando um pouco a responsabilidade de algumas pessoas que estão ao nosso redor, que são negacionistas, né? Porque... nós acreditamos, a nossa cultura, nosso processo de pensar é sempre baseado na confiança, no expert. Né? Se eu vou a um profissional e ele me diz faça isso, eu faço. Né? Ele é o expert, não tem como, a gente não consegue ser especialista em tudo. Eu posso ter um pouco de razoabilidade, eu vou ser crítico, eu vou questionar, mas nós aceitamos as sugestões, na verdade. O médico me manda tomar Tamiflu uma vez na gripe suína, eu fui lá, da gripe naquela época, H1N1, fui e tomei, quer dizer, eu confio que era necessário. Então, esse processo todo. Então, se você tem líderes, inclusive médicos, dizendo isso, dizendo aquilo, políticos dizendo isso, dizendo... Então, a responsabilidade dessas pessoas. Líderes religiosos, né, gente? O Brasil vive um momento de líderes religiosos se metendo em saúde, líderes políticos se metendo e toma esse medicamento, não toma aquele, mas, gente, que razão... Né? É difícil para a população que confia que... Né? A população que vota um candidato, em princípio, acredita que ele tem uma reta intenção. Até descobrir que não tem, demora muito, né? Então, essas pessoas, eu acho que elas terão que ser responsabilizadas. Isso não tem como. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Né? Lideranças sanitárias desse país serão responsabilizadas, sim, por essa pandemia. Não tem como não ser. Né? É um pouco de... Mas, ao mesmo tempo, a gente perceber que o quadro é complexo, né? O quadro é complexo e a gente não pode cair na arrogância, né, de entrar, né, nas nossas redes aí, de chamar os outros de ignorante.
Então, de respeita-se muito o diferente. Eu tenho uma frase que muitos não gostam, acham ela radical demais, mas eu digo, quem pensa diferente é inteligente, a menos que ele esteja, né, me enganando conscientemente. Mas se ele realmente pensa aquilo, ele está no seu lugar de fala, ele está sentado numa outra cadeira, ele tem uma outra visão de mundo e ele tem a sua própria racionalidade. Eu preciso aceitar que ele pense diferente, né, para que eu possa, considerando inteligente, começar um diálogo, começar a estabelecer, né? Então, eu acho que existe hoje no Brasil, por parte da população, um pouco a necessidade desse diálogo, né? E às vezes a gente vai de um extremo ao outro. A gente tira um lá e já quer colocar um outro como semideus, e não é semideus também, né? Então, o nosso senso crítico é necessário nesse processo, né? Um tanto delicado, e por isso né, a gente faz uma bioética crítica dos contextos políticos, mas não partidária, não porque a gente compra muito fácil ideologias, e as ideologias nos cegam, né, gente? As ideologias nos cegam. Os grupos não querem que a gente pense, os grupos querem que a gente concorde. Se a gente simplesmente coloca like, né? Só concordo. Se eu refletir, se eu questionar, o cara já me tira do grupo. Então, a nossa sociedade, que um autor disse que era uma sociedade líquida, eu acho que ela não é mais líquida, ela é uma sociedade bloco, ela é uma sociedade rígida. Né? Porque nós conhecemos o Bauman, que diz que a sociedade é líquida, que Deus não é líquida, não, ela é bloco. Se você não concordar com o grupo te exclui, o grupo te corta. Se você questionar, o grupo te deixa fora. Né? Então, você perde amigos se você questionar. Então, nós vivemos uma sociedade engessada. Construímos, de novo, blocos muito rígidos. Então, temos que nos manter dialogantes nesse processo. Perceber que quem pensa diferente pode ter seu sentido de estar pensando diferente, ouvir, e aí talvez a gente consiga estabelecer um certo diálogo. E perceber, claro, que existe, sim, ideologias pesadas, interesses pesados, pessoas que mentem porque têm um interesse próprio, né? E não ser ingênuo nesse processo. E esses que mentem deliberadamente com interesse serão punidos. Eu, só para terminar, assisti uma palestra de alguém que falava sobre as tecnologias de informação, tudo, né? Tudo está sendo varrido, todas as nossas informações vão... E essa pessoa era extremamente otimista. Ela dizia, o excesso a disponibilização 100% de todas as informações está a serviço da verdade. Eu achei, uau! Sim, ele dizia, a verdade. Nada fica mais oculto. Se alguma coisa, alguém passou uma informação equivocada, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, descobre-se. Interessante, né? Então, se alguém... Porque cruza-se tudo, todos os e-mails são cruzados por 1000 outros e-mails e assim por diante, e se descobre. Então, é interessante que o próprio excesso de informação, de tecnologia de informação, pode estar a serviço de uma democracia. Isso nos dá uma visão positiva do mundo, né? Positiva do mundo. Se eu fraudar a receita, vou ser descoberto. Se o outro fraudar, vai ser descoberto. Se alguém fizer alguma coisa aqui com má intenção, vai ser descoberto. E aí, é claro que, colocando isso no campo da política, a gente consegue descobrir. Quando começa a se pesquisar, se descobre cada vez mais. E vai ser descoberto. Pode demorar um pouco. Fake news tem vida curta. Aí vale o ditado caboclo. Mentira tem perna curta. Né? Então, esse ditado, essa palestra dessa pessoa terminou praticamente com esse ditado mineiro, né? Mentira tem perna curta. Quer dizer, a informação ela está a serviço da democracia. A gente tem que acreditar nisso. Acreditar para a gente poder ter uma postura libada, agir de uma maneira correta, né, segundo a nossa própria consciência. E, então, para a gente não entrar nesse vale tudo, porque às vezes se desespera. E qual o espaço de agir corretamente? O espaço de agir corretamente é o espaço
certo, vamos fazer isso, que a longo prazo isso é o que vence, esse trabalho sincero, honesto, árduo que todos nós buscamos fazer. Tá? Desculpe se já virei conselheiro, agora no final estou dando bons conselhos, né? Não. Mas tá bem, obrigado, gente, aí, pela oportunidade de conversar. Prazer enorme estar com vocês aí. Tá? Privilégio para mim, sem dúvida. Nós que agradecemos, professor, pela disponibilidade, pelos conteúdos. Com certeza saímos daqui, talvez, sim, com muitas provocações aí, né? E é isso, esse exercício do senso crítico. Então, agradecer mais uma vez em nome da Comissão de Psicologia Hospitalar pela presença, professor, pelas palavras. Os colegas, peço desculpa que deixei uma outra perguntinha de fora ali, mas infelizmente por causa do horário, né? Vamos aproveitar ao máximo, mas a gente não pode estender muito também. Mas obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha dado certo vocês colocarem ali a presença de vocês no formulário, né? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. E peço que vocês acompanhem os canais de comunicação do Conselho Regional para acompanhar esses encontros, porque eles vão acontecer, vão ter outras temáticas, outros encontros também, e a gente se vê por aqui para seguir compartilhando. Obrigado por todo mundo que compareceu, obrigado, professor. Só agradecimentos e elogios ali no chat, então foi muito bom, com certeza a gente sai daqui com muitas coisas para pensar. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, professor. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco e eu também espero que a gente possa contar com o senhor muitas outras vezes. À disposição, Daniela. Até mais, gente. Sim. Tchau, tchau.